Fisiologia da Alma, capítulo 86. Então vamos à pergunta de hoje. Livro do Espírito Ramatiz. Gostaríamos de compreender melhor por que motivo certos enfermos modernos podem dificultar o diagnóstico e a escolha do medicamento homeopático eletivo ao seu tipo psicofísico, só porque estão saturados de remédios maciços da alopatia, ou então porque já se submeteram a longos tratamentos médicos antagônicos à homeopatia. Não basta ao médico homeopata conhecer a constituição temperamental ou característica fundamental do doente para o êxito de sua prescrição? Bom, agora vai responder Ramatiz. Em nossas considerações, já temos aludido às alterações secundárias que podem ocorrer no doente quando, por força das circunstâncias, modifica-se o seu temperamento costumeiro ou quando, devido a qualquer perturbação emotiva mais demorada, haja algum transtorno no seu padrão mental congênito, dificultando a homeopatia o reconhecimento exato do seu verdadeiro tipo psíquico. Desculpe. Já vos dissemos que existem certas drogas entorpecentes ou produtos tóxicos, alguns usados na farmacologia alopática, que podem influir na mente do indivíduo e estabelecer nele condições desarmônicas, tal como o álcool, o ópio, a morfina, a quina e a beladona, os quais, em excesso, provocam até perturbações visíveis e orgânicas. Há enfermos, pois, que, em virtude de certas saturações medicamentosas, contradizem-se em sua real individualidade e diferem na sua psicologia fundamental ou no seu tipo original psicofísico. Nós já vimos aqui que a homeopatia não é uma medicina apenas dos problemas físicos, né? Ela tem muito mais a ver com os psicossomáticos, ou com os psíquicos. Alguns traem certos artificialismo mórbido, como se um novo temperamento secundário se sobrepusesse à sua real identidade. O doente, que peregrina há muito tempo pelos consultórios médicos sem lograr a cura tão desejada, submete-se continuamente a toda espécie de exames radiográficos, soros, tubagem, radioterapias, operações, anestesias, curativos, cautérios, injeções, etc. Termina tornando-se uma criatura violenta no seu temperamento normal, excessivamente irritada ou melancólica, vivendo sob afirmativas esperançosas e desenganos incessantes, perspectivas animadoras quando lhes descobre a doença ou angústias desalentadoras pelo fracasso, perplexidade ou vacilações médicas. Cada vez mais se fortalece a mórbida convicção do seu caso incurável. Porque, infelizmente, tem muitos médicos que são verdadeiros pessoas do mal. Infelizmente tem. Não são todos, a gente está generalizando. Faz uns 8 anos, por aí, eu fui fazer um exame médico para mudar o óculos. Tinha um bom plano de saúde da empresa que eu trabalhava. Então fui no médico. E ele tinha lá no consultório dele, era um consultório imenso, tinha
mais aparelho do que uma usina siderúrgica, muito aparelho. Aí tinha mais 2 ou 3 pessoas na área de médica também, de oftalmologia, trabalhando com ele. Aí ele me mandou fazer um monte de exame. No final, disse que eu estava com um problema sério de catarata, que eu tinha que fazer, né, aquele processo todo. Eu fiquei com aquela intuição na cabeça, não, isso não é verdade. Eu não vim aqui para isso, só queria ver se eu estava na hora de mudar o grau do óculos. Nunca mais voltei lá. O cara queria fazer, colocar uma lente, não sei o quê. Tempos depois eu fui em vários médicos, mais de meia dúzia. E há pouco tempo, esse ano mesmo, 2026, eu tive mais de 3 médicos. E todos eles disseram que eu não tinha problema nenhum de catarata. Estou com 70 anos. Você vê como é que anda a medicina aí, né? Hoje em dia está uma prática, todo mundo chega no consultório, já tem uma idade mais ou menos avançada. Ah, você tem problema de catarata. Por quê? O exame, a cirurgia de um olho hoje custa R$25.000. A lente, em torno de R$10.000. Quer dizer, somando tudo, está quase R$100.000 para você fazer uma catarata. Claro, se tiver um plano de saúde, vai cobrir a cirurgia. Mas a lente, se for botar a lente, que eles dizem que é a melhor lente, a lente do outro mundo, é de R$12.000 para cima. Então, a gente acaba vendo o seguinte, meu Deus do céu, como está essa humanidade, né? Mas vamos em frente. Então, seu temperamento fundamental sofre alterações, dominado por incontrolável pessimismo. O doente procura novos facultativos e mais vezes variam os seus tons emotivos, as suas esperanças, desenganos. Submete-se a outros diferentes métodos psicológicos de indagações médicas, recebe novo trato terapêutico e coleciona novas opiniões a ponto de vistas particulares. Alguns médicos são extremamente severos ou rústicos, com o fito de impressionar ou dominar o seu paciente, enquanto outros são dóceis e afáveis. Há os médicos otimistas, que encorajam o enfermo, e há os pessimistas, que optam pela fria realidade e se despreocupam de velar o diagnóstico, além daqueles médicos que estão interessados só financeiramente no paciente. Não estão interessados em curar a doença. Infelizmente, isso é uma realidade, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que é sempre bom a pessoa tentar ouvir a prescrição de 2, 3 médicos por aí. Quando o caso se torna difícil de resolver e o orçamento do doente se agrava, ele se torna cada vez mais descrente do poder das drogas miraculosas, da farmacologia moderna, indeciso quanto a optar por esta ou por aquela prescrição, afligindo-se entre a sugestão de operar-se ou de confiar exclusivamente no seu clínico. Pouco a pouco ele se torna um recalcado, um pessimista, um hipocondríaco, muitas vezes confiado e descrente, até dos propósitos sábios e educadores da vida humana. Amargurado pelo seu melodrama interior, pela sua doença, considerado sob os mais variados requintes profissionais e terminologia médica, sem recrudescer-lhes ainda mais o estado enfermo, enquanto se destrambelha os seus nervos e intoxica-se cada vez mais a mente aflita, o desânimo, a melancolia e a descrença na ciência humana levam esse paciente à extrema neurastenia, podendo até perturbá-lo nos seus julgamentos alheios e torná-lo sempre de má vontade para com tudo e com todos. Só a lembrança dos seus padecimentos e a inutilidade dos diagnósticos sentenciosos sobre o seu mal bastam para produzir-lhes
perturbações mentais ou modificações emotivas no seu temperamento comum. E o estado mórbido, que o leva à profunda depressão moral e que, em alguns casos, impõe até a descrença espiritual e um estado de revolta fria contra qualquer sugestão superior. O verdadeiro temperamento fundamental e congênito desse enfermo, que é torturado modificado por força do clima angustioso que vive no silêncio de sua alma, é que então o médico homeopata terá que identificar e exumar de sob a crosta do pessimismo, da melancolia e da revolta, que são as manifestações acidentais provenientes do fracasso médico anterior. Daí, pois, a necessidade de a terapêutica homeopática moderna precisar abrir caminhos e desintoxicar certos enfermos para auscultar-lhes a realidade temperamental e psíquica exata, a fim de poder prescrever com êxito as altas doses constitucionais. Bom, uma das coisas que a gente pode ver aqui é o seguinte: uma das coisas importantes quando você vai consultar um médico homeopata é procurar saber de forma subliminar ou objetiva se o médico tem conhecimento da doutrina espiritualista. Se ele conhece a doutrina de Allan Kardec, quer dizer, a doutrina que ele codificou do Espiritismo, que não é dele, a doutrina é de Deus. É uma ciência divina. E, quem sabe, às vezes, por exemplo, a pessoa tendo fé, né, porque tem muita gente que são de religiões que não acredita nisso, então nem adianta ir lá, não vá lá. Se não tiver fé, não vá. Por exemplo, tem uma cidade aí, aqui, chamada Palmelo, né, que o Dr. Fritz está trabalhando lá, com um médium, acho que é Reinaldo o nome dele, mas lá na cidade todo mundo conhece. É uma instituição espiritualista, onde o Dr. Fritz faz. Claro que a medicina espiritual, uma das coisas fundamentais é a pessoa ter fé. E o que é a fé? A fé é a consciência perfeita de que você merece receber aquilo que você pretende obter. Entendeu? A fé é isso. É a consciência perfeita, exata, sedimentada, que você tem merecimento para receber aquilo. Que você tem um propósito na vida para receber aquilo. Porque a pessoa que vai querer ficar boa para continuar fazendo coisas erradas, que prejudica a sua saúde física e mental, certamente o mundo plano espiritual não vai colaborar com isso. Porque o que acontece, se uma pessoa fica boa e continua fazendo todas as coisas erradas, ela vai aumentar o seu karma. Em vez de diminuir, ela vai aumentar o seu karma. Então, o próprio plano espiritual vai dizer, não, esse aí não merece. Jesus não curava todo mundo. Jesus curava aquele que ele sabia. Quando ele dizia, tua fé te curou, é porque a pessoa tinha chegado ao merecimento. Tinha chegado ao limite da sua prova. Tinha passado por... Então, já tinha sedimentado em sua alma um comportamento diferente para com a vida dela mesma. Vamos ficar aqui, esse é o capítulo 86 do livro Fisiologia da Alma do Espírito Ramatiz.